Pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos a essa sessão. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, acredito que vocês tenham se interessado, provavelmente porque ou vocês já estão, né, no processo de pesquisa, ou então estão iniciando, né, a pesquisa de vocês, né, iniciando o processo de encontrar o que vocês precisam. Então, a apresentação hoje, nós vamos falar muito sobre estratégias, né, de pesquisa, nós vamos falar sobre operadores booleanos, que vai ajudar vocês a encontrar melhor aquilo que vocês precisam para poder fazer, ter um processo, né, de confecção, né, de trabalho acadêmico, muito mais tranquilo. Então, o objetivo daqui, né, do sistema de bibliotecas é facilitar todo esse momento da busca, todo o processo de pesquisa de vocês. Então, vamos lá. Hoje estamos aqui eu, Raíssa, sou bibliotecária aqui da FGV, eu fico alocada aqui na Biblioteca do Rio, e também temos a mediadora Amanda, que ela é bibliotecária na Biblioteca de São Paulo. Todo o sistema de bibliotecas é um sistema integrado, eu vou falar sobre isso com vocês, porque justamente nós viemos aqui apresentar, né, como funciona a busca através do site da biblioteca, as buscas nas bases de dados e essas estratégias. Então, nós, bibliotecários, temos uma parte da nossa missão também contribuir com vocês nesse tema. Antes da gente começar, é importante dizer, né, que as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos em transmissões online representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordam em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de seu nome, voz e imagem, além de ceder os direitos autorais patrimoniais relativos à sua exposição para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Bom, eu concordo. Amanda, você concorda com essa declaração? Sim, concordo. Então, vamos dar prosseguimento. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, né, essa apresentação ela foi criada por nós, né, bibliotecários do Sistema de Bibliotecas da FGV. É importante que vocês conheçam o Sistema de Bibliotecas, porque é a partir do Sistema de Bibliotecas que vocês encontram não somente os livros impressos, né, que é tradicionalmente pelo que a biblioteca é conhecida, né, mas o Sistema de Bibliotecas oferece, além dos livros impressos, os livros digitais, o acesso às plataformas, às bases de dados, né, de periódicos, de artigos, então, de dados também, né? Então, é importante que vocês conheçam, aqui eu deixo para vocês, depois eu posso passar para vocês essa apresentação também, com os endereços, os contatos das bibliotecas e os dias e horários que funcionam os espaços físicos, porque também é importante, né, que vocês conheçam essa possibilidade de ter um local, né, específico para que você possa estudar, para que você possa acessar a internet, fazer a sua pesquisa, e também conhecer, né, a nossa equipe, que está sempre à disposição. Conheçam também a biblioteca digital, onde funcionam os repositórios acadêmicos e de periódicos e revistas produzidos pela FGV, e também o repositório de dados do FGV Dataverse. Então, o link do site está aqui também. E é importante também dizer que as bibliotecas físicas do sistema de bibliotecas atendem apenas o público interno, sendo, então, corpo docente, discente e quadro de funcionários da FGV. Mas a biblioteca digital, ela é completamente aberta, você pode acessar todos os repositórios institucionais através da biblioteca digital, e isso você pode fazer esse acesso remotamente, não precisa ser vinculado à FGV para fazer essa consulta. Bom, vamos começar aqui a nossa apresentação falando que nesse mundo que a gente vive, né, que é inundado por informações,
a gente precisa saber encontrar, selecionar e utilizar eficazmente esses recursos, né? Como eu falei, antigamente, não que fosse mais fácil, né? Mas quando pensávamos em buscar informação, a gente pensava muito mais em livro, né? Você ia buscar nas enciclopédias, não sei também qual a idade do pessoal aí, né? Se tinha esse hábito, né? Mas eu lembro que na época da escola eu também fazia pesquisas e eu precisava consultar as enciclopédias, né? Que a família comprava. Então a pesquisa antigamente era muito mais restrita, né? A espaços específicos, a formatos específicos. E hoje nós somos inundados por informações, por diferentes dados, por diferentes formatos, né? Seja no digital, seja no impresso. Então, saber como navegar nesse ambiente é importante, né? Então, encontrar, selecionar e utilizar eficazmente esses recursos é uma competência, né, que transcende todas as áreas da atuação. Então, hoje em dia, não importa a área, né, que você atue, você vai precisar saber fazer a pesquisa. É importante também, pessoal, conforme vocês forem fazendo as perguntas, Amanda, se você também tanto complementar o que eu falar aqui e também ir colocando a pergunta do pessoal, tá? A gente pode ir respondendo as perguntas conforme a apresentação for acontecendo. Eu vou primeiro fazer uma apresentação geral, apresentar para vocês os operadores booleanos. Quem também quiser colocar aí na perguntas e respostas, quem já conhece os operadores booleanos, quem já ouviu falar, mas nunca utilizou, e quem também não conhece pode colocar aí para a gente ter um termômetro para saber em que ponto que vocês estão. Porque a gente sabe que o webinar é um público bem diverso, né? Não é uma apresentação para um grupo específico. Então, vai ser interessante saber de vocês o que vocês sabem, né? E qual a curiosidade de vocês também. Bom, essa aqui é a carinha do site da biblioteca. A gente ainda não vai entrar no site, mas é importante que vocês conheçam o site do sistema de bibliotecas. Se vocês já estiverem utilizando um computador agora, já quiserem começar a acessar ele, até para vocês se familiarizarem um pouco. E também nós vamos utilizar os exemplos a partir do site da biblioteca. Essa aqui é a carinha do site hoje. E é por aqui que vocês vão começar a fazer a busca de vocês. O site do sistema de bibliotecas é sistema.bibliotecas.fgv.br. Caso você não grave esse endereço todo de cabeça, você pode colocar a Biblioteca FGV no Google e você vai encontrar, mas saiba que essa é a carinha do site, é por aqui que você vai começar a pesquisar. Então, aqui no site da biblioteca, nessa caixinha aqui de busca, ela funciona como se fosse o nosso Google, né? Então, você vai fazer a sua pesquisa aqui, você vai colocar os termos que você quer pesquisar e você vai encontrar alguns materiais nos diversos formatos. Porque nós aqui estamos trabalhando, nós vamos começar trabalhando com a busca integrada. A busca integrada, ela busca dentro do catálogo online, dentro do repositório digital da FGV, dentro dos e-books da editora, nos journals, né, que são os periódicos, e também dentro das bases de dados. Então, é a partir desse site que nós vamos fazer a nossa busca e nós vamos aplicar os exemplos. Inclusive, se vocês quiserem trazer exemplos de temas que vocês estão pesquisando, que vocês estão precisando de ajuda, vai ser ótimo utilizar, fazer a parte prática com vocês, né, dentro dos temas que vocês trouxerem. E aqui no site da biblioteca também você vai ter, aqui na barra da direita, fale com o bibliotecário, compartilhe suas ideias, notifique um problema, porque você pode conversar com a gente. Então, se estiver faltando um livro, ou então se você estiver tendo dificuldade de acesso às bases de dados, se você precisar de ajuda com, enfim, qualquer tema relacionado à sua jornada acadêmica, que tem a ver com a pesquisa, que tem a ver com as fontes de informação, você pode falar com a gente. Aqui também tem uma parte que é bem interessante, que são os treinamentos do sistema de bibliotecas. Então, esse webinar também fica aqui nessa página de treinamentos, né? No caso, desculpa, o link de inscrição. Então, todos os treinamentos que nós fazemos, como treinamento nas bases de dados. Então, nós já tivemos esse semestre o da Web of Science, tivemos da Bloomberg, que é uma base de dados do mercado financeiro, da Refinitiv Icon,
também bases do direito como a Clear Arbitration, RT Online, enfim, as bases de dados, né, que nós temos acesso através do FGV, nós fazemos esses treinamentos, né? Nós convidamos uma pessoa da base para poder fazer o treinamento e também esses webinars que são criados por nós, bibliotecários aqui do sistema de bibliotecas. Então, um site interessante para vocês irem explorando, para vocês conhecerem. Também temos aqui o nosso chat e vai ajudar vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham posterior a essa apresentação, vocês podem vir por aqui e falar conosco. Bom, vamos falar agora especificamente dos operadores booleanos. Vou apresentar para vocês os operadores booleanos e a truncagem, que são esses termos, né, e esses símbolos que nós utilizamos para poder ajudar a encontrar temas, né, e na verdade, encontrar os documentos que a gente precisa relacionados aos temas que nós estamos pesquisando, né? Ele aumenta a relevância daquilo que a gente encontra. Então, vamos começar aqui. Quem já ouviu falar, já deve ter ouvido falar, principalmente do AND, do OR e do NOT, né, que são esses termos que nós utilizamos para combinar um tema mais outro. Depois nós vamos ver que dá para fazer, inclusive, vários termos dentro dos parênteses, com aspas, e vai dar para combinar tudo isso, vai fazer uma sopinha de letrinha, mas fica ótimo para utilizar como estratégia de busca, tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês como funciona o AND, o OR e o NOT, como funciona as aspas, os parênteses, o asterisco e o ponto de interrogação, como que você vai utilizar isso na pesquisa. É interessante que vocês observem que esses termos, né, e esses símbolos, né, as aspas, os parênteses, os asteriscos, vocês vão poder utilizar tanto no site da biblioteca quanto, por exemplo, numa estratégia de pesquisa dentro do Google. Às vezes você pode começar a sua pesquisa no Google, né, para você ter uma noção do que está sendo produzido no tema, ou você pode começar, né, direto do site do sistema de bibliotecas, né, da sua biblioteca, porque ali você vai encontrar os materiais que você vai ter acesso, né? Que muitas vezes o acesso não está aberto, não está público, mas pela FGV, assinar as bases ou ter acesso através da CAPES, vocês vão conseguir ter acesso mais facilmente a muitos desses documentos. Então, vamos começando pelos operadores booleanos. Isso aqui vai ser importante depois, quando eu enviar a apresentação para vocês, porque vocês vão poder relembrar, né? Ter esses materiais. Então, quando você quiser unir um termo mais outro, você vai utilizar o AND, né? Que se nós formos traduzir, vai ser como se fosse esse tema e outro. Então, quando você quer, por exemplo, aqui eu coloquei, no caso, temas referentes à minha área de atuação, né? Coloquei libraries, né? Bibliotecas e marketing. Depois a gente vai falar também por que a gente melhor utilizar termos em inglês. Eu coloquei libraries and marketing. O que eu estou dizendo para o sistema de busca? Eu quero que você me traga documentos que contenham esse termo, libraries and marketing. Eu quero esses dois temas juntos. E é isso que o sistema ele vai entender. Ele vai entender que você quer que encontre somente documentos que possuam esses temas juntos. Quando eu quero, por exemplo, se eu quisesse, trazendo dois termos diferentes, na verdade, do marketing, né? E eu, por exemplo, assim, eu quero tudo sobre branding or marketing. Então, o que eu estou dizendo para o sistema? Encontre para mim tudo que tenha esse termo ou aquele outro. Então, ele vai trazer ou que tenha os dois juntos, ou que tenha um só, eles separados, ele vai trazer um ou o outro. Quando eu quero excluir um tema, eu vou usar o not. Eu vou colocar um termo, depois outro, um termo, not e depois o outro. Então, por exemplo, eu quero tudo que tenha sobre branding, mas que não fale de marketing. Eu quero só branding. Então, é como se você tivesse, não, na verdade, você está usando uma comunicação que o sistema ele entende. E como eu falei, você pode utilizar no Google, não vai ser todo buscador que vai entender esses operadores booleanos, mas você pode utilizar, né? Vai testando, mas funciona, né, para a maioria deles.
truncagem, como que você vai fazer? Você utiliza aspas quando você tem um termo que ele tem várias palavras. E as aspas são super importante você utilizar, por quê? Às vezes você quer tudo sobre direito civil. Você quer ver, né, tudo que tem sobre esse termo. Só que aí você coloca direito civil sem as aspas. O que ele vai trazer? Ele vai trazer tudo que tem direito e tudo que tem civil. Não necessariamente que tenha direito e civil juntos. Então, como o direito civil ele é um tema específico dentro do direito, você utiliza preferencialmente as aspas, porque você vai dizer para o sistema que você quer que ele encontre tudo sobre aquele tema. Então, o tema é direito civil. Então, o sistema vai vir e vai trazer tudo que tenha exatamente esse termo. É quando você quer um termo exato. Outro exemplo poderia ser engenharia mecânica, por exemplo. Se você coloca engenharia mecânica sem as aspas, ele vai trazer vários tipos de engenharia e não só a mecânica, que é o que você gostaria. E aqui os parênteses, eles são utilizados quando você quer unir, por exemplo, dois termos que são similares, né, dentro de uma estratégia de busca. Então, aqui, por exemplo, nessa estratégia, eu estou dizendo que eu quero tudo sobre negócios e que tenha faculdade ou universidade. E aí, tanto faz se é negócios em universidades ou negócios em faculdades. Eu vou querer trabalhos que tenha, pelo menos, que tenha negócios associados a esses dois termos. Então, vocês veem como dá para aumentar, né, a nossa expressão, dá para ela ficar um pouco maior, né? Dá para ela ficar um pouco, às vezes até um pouquinho mais complicada. Mas depois que você pega o jeito, você entende que faz bastante sentido e vai ajudar bastante no momento de você encontrar os materiais que você precisa. Uma outra forma também de você fazer uma truncagem é usando o asterisco, porque aí você vai utilizar quando você quer uma palavra que ela pode... ela é um radical para várias outras palavras. Então, por exemplo, nuclear. Tem nucleares, nuclearização, enfim, é uma palavra que ela pode ser vários, né? Um radical que tem vários sufixos. Então, você coloca o asterisco depois, né, do radical, e aí ele vai trazer todos os outros sufixos. O ponto de interrogação, e nós vamos fazer a parte prática, tá, pessoal? Aqui eu estou só apresentando para vocês se familiarizarem com esses símbolos, mas depois nós vamos fazer a parte prática e vai ficar mais claro para vocês. O ponto de interrogação a gente utiliza quando a gente não tem muita certeza sobre um caractere. Ou então até quando tanto faz se vier tudo sobre a Maíra com I ou a Maíra com Y. Então, você não sabe se é com I ou com Y, você coloca o ponto de interrogação. E aqui eu trago para vocês exemplos de estratégias maiores, né? Expressões maiores que vão exemplificar bem o que eu falei anteriormente. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um estudo sobre marketing de biblioteca, mas eu quero só o que tiver a ver com branding e marketing, mas eu não quero nada que fale sobre propaganda. Então, eu vou colocar library, eu quero... Meu Deus, quase que não sai. Eu quero resultados que tenham library e branding ou marketing, mas não propaganda. Então, estou excluindo resultados que tenham propaganda. Ou então, por exemplo, poderia ser library ou librarian. Pode ser um brand ou marketing de bibliotecários ou de bibliotecas. Então, vou colocar o asterisco até onde termina o radical e aí depois ele vem com todas as outras variações que ele encontrar, né? E aí eu vou unificar com brand ou marketing também, que ali nessa estratégia tanto faz, e vou excluir o tema propaganda. Outros exemplos também. Estou estudando sobre educação e ensino no nível superior. E aí pode ser college or university. Ou aqui, se a gente estivesse fazendo uma busca em português, poderia ser faculdade ou universidade.
Então, você vai fazendo essas expressões, elas vão ficando cada vez maiores, para que você encontre exatamente, né, aquilo que você está buscando, e você começa a ficar mais assertivo nas suas pesquisas. Um outro exemplo também, inovação, né? Innovation. Então, pode ser innovative, innovation, enfim, tudo todas as variações dessa palavra. E design thinking, e aí você vê que a gente coloca ali o design thinking como uma expressão, para não vir design, tudo que contenha design e thinking separados, a gente quer exatamente essa expressão, né? Design thinking. Então, essa expressão não, desculpa, esse termo. Então, innovation and design thinking, mas fora, mas que não fale de, por exemplo, saúde ou medicina. E aqui também, né, recursos humanos, que também é um termo específico, e Maísa. Então, pode ser a Maísa com I, a Maísa com Y, e aí você vai criando essas expressões. Temos perguntas por aí? Ou ainda não? Nenhuma pergunta por enquanto, mas a Renata comentou que ela está pesquisando sobre assédio moral no serviço público. Acho que se a gente pudesse usar como exemplo. Tá, deixa eu anotar aqui para não esquecer. Assédio moral no serviço. Tá. Bom, agora nós vamos fazer a parte da pesquisa prática. E aí, nessa parte prática, eu vou mostrar para vocês como funciona a pesquisa dentro do sistema de bibliotecas. Bom, acessamos aqui o site do sistema. Agora estamos no site mesmo, não é um print da página. E eu quero iniciar minha pesquisa aqui. Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, assédio moral. Eu vou fazer em português. A gente geralmente indica vocês fazerem a pesquisa com os termos em inglês, porque você vai encontrar muito mais documentos sobre aquele tema. Em inglês, porque em inglês é a língua franca da ciência, então, mesmo que o texto seja em outro idioma, é muito mais provável que alguém tenha feito o resumo, que alguém tenha colocado nas palavras-chave em inglês, então você vai encontrar provavelmente mais documentos daquele tema. Mas você também pode fazer, e eu até indico que você faça, a pesquisa também faz em português, faz em inglês, vai usando termos nos idiomas que você estiver pesquisando. Depois você pode, eu vou mostrar aqui também como faz, que você pode, por exemplo, mesmo que você faça a pesquisa em inglês, mas você só quer textos em português, aí você pode também fazer, você pode refinar esse resultado. Então, vamos lá. Assédio moral, que é um termo, né? Eu vou colocar serviço público. E aí, como eu falei, eu sempre vou vir aqui na busca integrada, porque essa busca integrada, ela serve principalmente quando você está iniciando o seu processo de pesquisa. Então, você quer saber o que existe sobre esse tema. E aí, ali na busca integrada, como eu falei, ele vai pesquisar no catálogo online, no repositório, nos e-books da FGV Editora, nos e-journals, nas bases de dados. Então, é por aqui que você deve, principalmente, começar a sua pesquisa, porque depois ele vai te indicando onde estão. Então, por exemplo, eu quero assédio moral, serviço público. Aí você encontra livro. Depois aí você anota, tá na biblioteca tal. E aí você marca um dia para você ir lá, marca na sua agenda para você ir buscar o livro. Ou então tá na determinada base de dados. Aí depois você pode ir diretamente nas bases de dados também fazer a pesquisa. Mas o ideal é começar por aqui. Eu vou até fazer sem tirar o acento. Fazer sem os acentos gráficos. E aí vamos ver.
Uma coisa que é super importante, pessoal, pode ser que também tenham pessoas que não sejam da FGV aqui, e são todos muito bem-vindos a fazer parte dessa pesquisa, mas no caso dessa autenticação da FGV, todas as pessoas, né, professores, funcionários, alunos que estão ligados à FGV têm que fazer a autenticação. Aqui, qual o login e senha que você vai utilizar? O seu login e senha institucional. Então, para os alunos é o do eClass, dos professores e funcionários é o login institucional. Porque é a partir dessa autenticação que você vai conseguir acessar os textos completos. Tem algumas pessoas, às vezes, que falam assim, poxa, eu fui lá no Web of Science e não consegui acessar. Fui lá na RT Online e não consegui acessar. Não estava habilitado, pede login e senha, eu não consigo acessar. É porque você não veio pelo site da biblioteca. Por isso que é importante você começar a pesquisar a partir do site da biblioteca, porque a partir dessa autenticação, você vai ser liberado dentro dos sites. Então, vamos ver o que ele encontrou. Ele encontrou apenas 3 resultados. E depois nós vamos tentar em inglês, e eu vou trazer de volta também os sinais gráficos. Não é uma regra, tá? Você pode utilizar os sinais gráficos ou não. Eu, quando estou fazendo pesquisa, principalmente quando eu estou iniciando a pesquisa, eu faço tudo. Se a pesquisa, por exemplo, foi em português, eu vou nos termos em português, depois eu vou nos termos em inglês, não tem problema, tá? Interessante é você testar e ver o que vai funcionando para você, principalmente quando a gente quer encontrar, né, materiais, o importante é encontrar. Aqui já veio mais quando a gente coloca os sinais gráficos. Aqui nós encontramos 110 documentos, 110 resultados, né? A primeira dica que eu vou dar para vocês antes de falar da parte de refinar os resultados é vocês virem aqui na nossa página de resultados, aqui nessa parte do meio, e observar esses ícones. Aqui ele vai indicar o que é. Isso aqui é uma dissertação, isso aqui é um periódico científico. Vamos ver o que mais que tem. Periódico científico acadêmico. Aqui também ele já diz, por exemplo, se tem texto completo. Aqui ele já indica um local para você encontrar o texto. Então, aqui ele já vai te dando uma dica do que é. Eu falo isso também porque algumas pessoas também vêm com dúvidas, às vezes falam assim, poxa, mas eu não consigo baixar o PDF. E aí, quando você vê, o ícone aqui é de um livro, não é PDF. Então, realmente, você não vai conseguir baixar o PDF. Até quando é livro eletrônico, o formato não é PDF, o formato, muitas vezes, é outro. Então, sempre preste atenção nesse ícone, até porque você pode refinar. Você pode falar, por exemplo, olha, eu não quero periódico científico, eu quero só teses e dissertações. E aí você vem aqui na barra da esquerda e você vai selecionar por tipo de documento. Bom, vamos lá. Vamos falar aqui vou falar um pouquinho dessa parte de refinar os resultados. A gente tem uma apresentação mais extensa, teve um webinar, agora não lembro se foi no início desse semestre ou no semestre passado, falando sobre o acervo acadêmico, no qual eu apresento todo esse sistema de busca. Aqui eu vou falar um pouquinho, né, para vocês se familiarizarem, para quem não conhece, mas a gente pode não entrar em muitos detalhes, até para não ficar muito extenso e a gente não perder o foco. Bom, aqui eu, por exemplo, eu gosto de desmarcar essa opção, que fala somente texto completo, itens do catálogo e dos repositórios FGV. Eu gosto de desmarcar porque, às vezes, ele também te dá a localização. Às vezes não está na FGV, né? A gente não tem necessariamente o acesso pela FGV, mas tem em outro local. E sempre que vocês encontrarem dificuldade, olha, achei no catálogo, o sistema me trouxe, mas eu não estou conseguindo acessar ou não está disponível, aí você fala com a sua biblioteca, com o bibliotecário, né, da biblioteca da FGV que for mais próximo de você, porque a gente consegue,
por outras vias, né? Às vezes por consórcios com outras universidades. A gente acaba dando um jeito de conseguir para vocês. Bom, Raíssa, quando eu desmarquei... Oi, pode falar. Só introduzindo uma pergunta da Dora Lisa, ela pergunta, Claro. Raíssa, nesse caso da pesquisa, você garantiu os termos exatos e a pesquisa ser relacionada aos 2 temas juntos, confere? Isso. Exatamente. Ali, por que eu coloquei aspas? Porque eu quero justamente... porque se eu coloco... A gente vai fazer também o teste colocando sem aspas. Mas aqui é justamente isso que eu estou falando para o sistema de busca. Eu quero que você encontre esse termo específico, que é assédio moral, e serviço público, que é outro termo específico. Porque senão, quando a gente tira... Vou tirar só de um para a gente ver. Serviço público. Aqui, nesse, a gente tem 376. Vamos ver como ele muda. Aí ele já joga para 1.142. Aí aqui no primeiro resultado, ele traz assédio moral. Aí ele traz, aqui ele trouxe no serviço público junto. No serviço público. Aí aqui ele traz, por exemplo, só hospital público. Ele já traz um outro termo que não tem a ver com serviço público. Então, ele vai acabar trazendo a palavra, né, tanto serviço quanto público, de forma separada. E você quer serviço público especificamente. E é por isso que a gente refina, né? Porque, assim, 1.142 documentos é uma população grande, né, de documentos para você analisar. Então, você vem aqui para a barra da esquerda justamente para você ir também refinando esses resultados. Você não vai conseguir trabalhar, ler, né, por exemplo, 300 artigos. Talvez você até consiga, vai depender de quão exaustiva é a sua pesquisa. Mas talvez dentro desses 376 só sirva para você 10, 6, 20. Então, você tem que refinar. Então, por exemplo, você pode colocar que você só quer texto completo. Quando você assinala essa opção, você está... porque às vezes aqui ele vai trazer resumo, ele vai trazer resenhas, enfim, ele não vai trazer aquele texto específico. Você só quer analisar por especialistas, né? Que tem algumas coisas, alguns itens aqui que não vai ser analisado por especialista. Um exemplo que a gente sempre usa é a Harvard Business Review, que é uma revista importante, né, no campo da administração, mas ela não é analisada por especialistas, né? Então ela já não entraria aqui nessa seleção. Você pode refinar por tempo. Então, aqui nós temos publicações de 2008 a 2023. Você pode querer, por exemplo, apenas dos últimos 3 anos. E aí, quando você refina, aí já diminui, né? Para 29 os resultados. Você pode classificar também, né, pelo tipo de documento. Então, por exemplo, eu só quero livros eletrônicos, ou então só quero revistas acadêmicas, ou então só quero dissertações ou teses. Então, você pode refinar também pelo tipo de documento. Se é do repositório da FGV. Aqui também tem alguma seleção de assuntos. Você pode ver se faz sentido para você esses assuntos. Esses assuntos aqui, eles são gerados pelo sistema automaticamente. Você pode ver também pela editora, se for relevante para a sua pesquisa, ser de uma editora e não de outra. Pela publicação também, se for interessante para você ver onde que foi publicado, né? Aqui no idioma é aqui que você pode refinar. Então, por exemplo, se você faz uma busca com termos em inglês, mas você quer documentos em português, então o que você vai fazer aqui é selecionar o idioma que você quer. Não, só quero ler documentos escritos em espanhol ou francês.
Então, você vai refinar o idioma por aqui. País e região, é importante dizer que é o país e a região onde foi publicado, não necessariamente o país e região a qual o documento se refere. Então, não necessariamente, se você colocar aqui, por exemplo, Minas Gerais, pode ter sido uma publicação, algo publicado em Minas Gerais, mas que não fala sobre um acontecimento nesse local. E também os provedores de conteúdo, como Medline, também do repositório de GV. Então, aqui você consegue refinar por diversos, por diversos itens, né? Você pode limitar a sua busca o máximo possível. Então, vamos tentar fazer essa pesquisa no inglês. E aí, aqui a gente vai precisar de um Googlezinho tradutor, porque eu não faço ideia. Se vocês tiverem também outros, a pessoa que falou, se tiver... Eu acho que é moral harassment. Dá uma olhadinha. Faz sentido. Peraí. Será que é assim? É bom que ele já me corrija ou não, né? Vamos ver. Tá. Ele não quer me corrigir. Se vocês tiverem outros temas também, ou então, por exemplo, olha, eu não tenho muita ideia de tema, eu tenho mais ou menos uma ideia de pesquisa, a gente pode também testar aqui. Ao contrário, inglês e português. Isso. Vamos ver os resultados que ele traz. Ele trouxe 128, trouxe documentos em francês também. Já traz um resultado diferente, né? O que eu tinha falado também de vocês, vem também o que funciona para a pesquisa de vocês. Às vezes o tema de vocês é muito específico, em termos de região. Já aconteceu também, uma pessoa tinha um tema muito específico, que eu fiz a pesquisa em inglês, mas achei documentos mais relevantes para ela quando fiz a busca em português, porque às vezes realmente não tem sequer tradução ou algum termo relacionado. Raíssa, Oi. Só complementando, às vezes um termo em português significa outra coisa em inglês e vice-versa. Às vezes é a mesma área de estudo que se comporta de maneiras diferentes nos periódicos nacionais e estrangeiros. Então, quando você estiver fazendo sua pesquisa, é muito importante se atentar a qual é o termo preferido utilizado na área em que você está pesquisando. Aqui a Renata fala, mobbing também é um termo utilizado para assédio moral. Eu nem sabia disso. É bem importante conhecer o vocabulário para que você possa estender sua possibilidade de resultados. Qual é o nome do termo? Mobbing, é M-O-B-B-I-N-G. E às vezes também o public service, será que é a mesma coisa ou teria um outro? Eu me lembro de public service. A Patrícia pergunta, não seria o caso de botar o asterisco depois de service para incluir possíveis artigos em que o termo tenha sido utilizado no plural? Sim, poderia ser, mas Pode. pela minha experiência, eu ainda acho que public service ainda é o termo mais utilizado, mas a gente pode tentar expandir também. Porque aí poderia vir plural. E também tem, como seria só acrescido um S, ele pode trazer services também, mesmo sem colocar o asterisco, né? Aqui, por exemplo, ele não trouxe... Olha, ele trouxe um livro eletrônico,
E tem bastante documento em francês e italiano. Acho que esse aqui é italiano. Então, ele traz diversos resultados. Aqui, por exemplo, ele está trazendo, inclusive, Public Service Advertising. Está trazendo também um pouco de... Cadê? Muitos relacionados, por exemplo, a hospital. Então, aqui, por exemplo, se você não quer hospital, você pode tirar. Eu não quero na área da saúde. Uma outra forma que pode ser interessante, eu vou mostrar para vocês, é utilizando a pesquisa avançada, porque aí você também vai poder colocar dentro da área que é interessante para você. Então, por exemplo, eu quero no serviço público, mas eu quero dentro... não quero, por exemplo, dentro da área da saúde. Então, você pode selecionar as áreas. Vou mostrar para vocês aqui como faz. Aqui dentro desse sistema, você pode tanto colocar a sua estratégia aqui. Você pode também selecionar aqui se é título, né? Que o título tem que conter esses termos. Ou por autor também, você pode pesquisar tudo que tem sobre um determinado autor. E aqui também, na busca avançada, é onde você pode também criar essas estratégias, porque aqui você pode adicionar os campos, e como eu falei, você pode escolher a área do conhecimento. Então, por exemplo, ao invés de você pode colocar também toda a sua estratégia aqui, mas você pode acrescentar os termos um debaixo do outro. Então, você pode fazer essa estratégia aqui. E aí, coloca Public Service. Depois vocês testem também no Google, por exemplo, como funciona, se vocês acharam algo diferente, se vocês acharam uma coisa no Google que vocês também não acharam aqui no sistema, vão fazendo os testes. Raíssa, eu não só selecionei compartilhar. Pode falar. Perdão. A pergunta da Sueli, ela pergunta, Raíssa, você vai ensinar a extrair a lista dos artigos de forma automática? Sueli, não estava no nosso escopo de hoje, mas te adianto que para fazer isso, além do login de autenticação da FGV, você precisa criar uma conta no MyEBSCO. A gente pode criar um tutorial e enviar para vocês, para quem tenha interesse. Eu posso mostrar para vocês, eu não lembro se eu falei disso no outro... Ai, gente, desculpa, minha memória tá... eu não lembro, acho que eu não falei disso no outro webinar, mas eu posso mostrar aqui rapidinho como faz essa conta. Desculpa, é extrair a lista dos resultados? Fazer como se fosse uma exportação de metadados, igual tem na Web of Science, quando você clica em Export e ele mostra o título, o autor. É isso, né? Quem perguntou? A Sueli. Por favor, Sueli, me confirme se é isso que você está perguntando. Tem mais outras funcionalidades aqui também na EBSCO que é bem interessante. Eu falei na outra apresentação, mas eu vou falar um pouquinho aqui, porque aí também vai ajudar vocês. Porque quando a gente está pesquisando um tema, às vezes a gente quer atualização daquele tema. Quando você faz essas estratégias, uma coisa que eu faço particularmente, eu gosto de salvar no Word, sabe? Eu gosto de depois ver os resultados, qual foi a estratégia que eu fiz, que funcionou, que não me trouxe tantos resultados, que isso também pode ajudar. Aqui, como eu falei, você pode... aqui eu coloquei a estratégia e aí você pode, por exemplo, colocar por áreas do conhecimento. Então, você quer
esse termo, esse tema dentro da ciência política. Deixa eu ver outro tema que poderia ser. Se a pessoa que sugeriu esse tema também, se estiver olhando aqui a tela e quiser indicar dentro de qual área, poderia ser também a área da psicologia. Deixa eu ver outro. Fora da medicina. Vamos ver se a gente encontra algo fora da ciência da saúde. Sim, estudos culturais, vou colocando aqui. Ciências sociais e humanas, enfim, vamos ver como... E aqui também vocês podem colocar os outros limitadores. Então, por exemplo, eu quero a frase exata, eu quero todos os termos, eu quero qualquer termo que eu coloquei ali. Também buscar por termos relacionados. Somente texto completo, se tem o nome específico de um periódico, a data da publicação, você pode até colocar o mês exato, se você, né, já souber, títulos do repositório, por autor, aqui você vai colocando, vai refinando tanto que for possível. Raíssa, Oi. Temos muitas perguntas aqui. Eu queria só adiantar algumas. A Andréia perguntou, Raíssa, como faço para fazer a referência a esses documentos encontrados? Tem algum lugar que já mostra certinho como devo citar a referência na minha dissertação? Tem. Vou abrir esse daqui. Clicando nos artigos, você vai ver uma coluna do lado direito e um link escrito citar. Nesse link... Aqui. Ele vai mostrar vários tipos de padrões diferentes, incluindo APA, ABNT, Vancouver, mas a gente recomenda usar esse recurso, mas com cautela, sempre conferir se tem alguma coisa errada ou não. E se atentar ao fato do seu programa autorizar o uso da APA nas referências. Tem alguns programas da FGV que aceitam, mas só nas referências, no restante do corpo do trabalho, não. Aqui, quando você clica, como a Amanda falou, quando você clica no artigo que você quer, ele mostra aqui ele mostra algumas outras funcionalidades. Aqui do lado esquerdo, ele vai, às vezes aqui vai ter o link direto para o PDF, esse Full Text Finder, ele vai direcionar você para onde está o texto para você baixar. Aqui nessas ferramentas do lado, você pode adicionar ao Google Drive, ao OneDrive, adicionar a uma pasta. Eu vou mostrar para vocês como criar pastas aqui também. Você pode enviar por e-mail, você pode salvar, citar, exportar, quando você exporta, quando você coloca exportar. Aí você pode enviar para o seu gerenciador bibliográfico, você pode fazer download de CSV, você vai poder utilizar bem, né, esses dados aqui. Inclusive, por exemplo, você achou esse artigo e aí você quer mandar para alguém, né? Você quer mandar para alguém exatamente aquela página. Você vai vir aqui em link permanente, tá? Nunca no link do navegador. É sempre aqui no link permanente, você copia e envia esse link para a pessoa que ela vai acessar essa página. Fora disso, senão esse link aqui ele vai acabar quebrando e aí a outra pessoa não vai conseguir visualizar. Já que vocês são curiosos também com essas ferramentas, aqui na EBSCO, porque aqui eu já estou logada, mas se você nunca se logou, é só você abrir essa página, faz todo esse caminho que a gente fez, de fazer a pesquisa aqui, para você poder chegar nessa página. E aqui você vai poder se cadastrar. Se cadastra na EBSCO, é bem fácil. Que aí vocês vão conseguir ter essa funcionalidade, sabe? Vocês vão conseguir... eu apaguei a pesquisa, não. Voltei. Vocês vão conseguir ter acesso a essas funcionalidades. Por exemplo, eu posso adicionar... Esse daqui é uma pasta. Opa. E aí você pode criar uma pasta, por exemplo, tudo relacionado a um determinado tema. Aqui, ó, eu adicionei a pasta.
E aí você pode... Opa! E aí depois você vai poder organizar essas pastas, você pode exportar, mandar por e-mail. Deixei isso tudo explicadinho no outro webinar, e esse outro webinar ele está na playlist ai meu Deus, do YouTube da FGV, quase que eu esqueço. Tem uma playlist lá do SBFGV, que é o Sistema de Bibliotecas. E aí vocês tem vários, inclusive o Gabriel, que ele é o gerente da biblioteca aqui do Rio, ele fez um bem legal sobre gerenciadores bibliográficos também, que vocês podem se beneficiar bastante, porque ajuda muito, né, durante o processo de pesquisa, vocês saberem utilizar o gerenciador bibliográfico, mas é um webinar mais extenso também, não daria tempo da gente falar aqui. Tem mais pergunta, Amanda? Isso, pode falar. Só mais duas. A Doralisa perguntou onde você clicou para chegar nessas áreas. Eu imagino que são as áreas do conhecimento. Aí já aproveita essa tela para mostrar para ela onde filtra. Claro. Aqui, por exemplo, vou fazer lá do início, tá? A gente entra primeiro no site do Sistema de Bibliotecas, aí você vai lá fazer a sua primeira pesquisa. E aí, aqui, essa página que abre, né, depois que você coloca lá o termo, lembrando que é nessa abinha aqui da busca integrada, tá? Para chegar nesse local que eu tô, porque senão, se você for para catálogo, você vai para outras páginas. Aqui na busca integrada, ele faz uma varredura em todos esses outros locais. Então, eu vim para cá. Se você quiser, por exemplo, escolher pelas áreas do conhecimento, entrar naquela página que eu falei, você vem aqui... Deixa eu tirar essa abinha. Você vem aqui em busca avançada. Aí, aqui nessa busca avançada, você pode utilizar essas caixas de pesquisa e selecionar a área do conhecimento que interessa, né, para a sua pesquisa. Então, por exemplo, se você não quer nada, né? Você está pesquisando sobre história do cinema, mas aí você quer cinema, história, mas não quer dança. Eu não quero nada que fale sobre educação, não quero nada que fale sobre música, enfim, você vai selecionar apenas as áreas que fazem sentido para a sua pesquisa. E foi como eu falei, é teste mesmo, você precisa testar testar diversas formas, várias estratégias, né? Como eu falei, bota termo em inglês, depois faz em português, vê termos relacionados, como a gente fez no moral harassment or mobbing. E a gente tenta ver o que encontra de um ou de outro para poder fazer a pesquisa. Tem mais perguntas? Tem mais uma. A Renata perguntou o que é esse DOI na referência. Renata, DOI é um indicador persistente para documentos digitais. É como se fosse um RG de um documento digital, para que ele não se perca. É diferente de uma URL que pode mudar se um site atualizar e trocar de servidor, o DOI nunca muda. Ele é uma forma de conservar aquele documento. É muito utilizado em artigos científicos, mas pode ser usado em livros digitais também. Muito boas perguntas, hein, pessoal? Voltando aqui um pouquinho para a apresentação. Opa, peraí. Não, eu acabei finalizando. Gente, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Então, como eu falei, também vai estar aqui na apresentação, né? Eu já deixei aqui também, inclusive, essa indicação de vocês utilizarem a busca avançada, porque ela também vai ajudar. Ou vocês colocam toda a estratégia de pesquisa, né? Todo or, and, not, ali na mesma linha, ou então vocês podem colocar utilizando as caixas de seleção que o próprio sistema vai te dar. Algumas dicas, né, que a gente gosta de passar para vocês, que é utilizar o idioma inglês nas suas pesquisas, para que você encontre, né, mais documentos. Como eu falei, você não vai encontrar somente documentos em inglês, mas
onde aquele termo aparece. Então, se para a sua área fizer sentido, principalmente, não deixe de utilizar. Mas foi como nós falamos, testa, porque às vezes realmente não tem, ou aquele termo não faz sentido, você tem que... Acaba que quando você inicia no processo da pesquisa, você vai descobrindo mais detalhes sobre o seu tema. E a gente sabe que fazer pesquisa, às vezes, é um pouco frustrante, você não encontra o que você precisa, aí você se frustra, aí você tenta, por exemplo, agora que vocês têm mais informações, né, sobre as estratégias de pesquisa. Às vezes vocês podem se frustrar nesse caminho, porque a gente também se frustra, gente, quando a gente ou fazendo as nossas próprias pesquisas ou ajudando outras pessoas. É como brincar de Sherlock Holmes ali, a gente fica, testa uma estratégia, testa outra, até que a gente consiga chegar mais próximo, né, dos resultados que a gente precisa. Mas nada que espero assim que vocês não desanimem. E se desanimar, falem conosco, falem com os bibliotecários. A gente pode ajudar vocês, às vezes, trazendo uma outra perspectiva, tá? Fiz esse parênteses, mas vamos lá. Utilize o idioma inglês nas pesquisas, aperfeiçoe sua pesquisa através dos limitadores. Eles são super importantes. Aquela barra da esquerda, ela vai ajudar vocês a limitar a pesquisa, porque limitar é ótimo, né, gente? Porque você vai focando cada vez mais naquilo que você precisa. Preste atenção ao tipo de arquivo, né? Por exemplo, às vezes, como eu falei, as pessoas se frustram porque, nossa, mas não tinha o PDF, porque não era um PDF, às vezes é um livro eletrônico, às vezes realmente não está disponível por questões de direitos autorais, mas ali o ícone ele vai te indicar o que é aquele documento. Então, mas também tendo dúvida, aquilo, sempre pergunta para a biblioteca que a gente pode te ajudar. E utilize a função de pesquisa avançada, né? Eu expliquei ali para vocês por que é importante, porque ali vocês vão também conseguir fazer outras formas de refinar a pesquisa. Tem mais pergunta, Amanda? Tem sim. A Renata perguntou se é obrigatório usar o DOI na ABNT. Se você estiver citando um artigo científico, sim. Vai ter uma parte na referência que é para colocar disponível em, que é onde você consultou o artigo científico. A menos que você esteja citando um artigo científico que você consultou no formato impresso, o que é bastante difícil hoje em dia. Mas se for num documento eletrônico, é obrigatório. A Marta perguntou: olá, quando pesquiso contrato de concessão, entre aspas, o sistema pesquisa o D. Como fugir disso? Marta, eu acho que ele deixa o D sozinho em negrito nas pesquisas, mas ele não está retornando tudo que tem D. A gente pode aproveitar o ensejo até para tirar essa dúvida. Opa, peraí. Vamos ver. Você diz como se ele estivesse trazendo o D, né, isolado, como se ele fosse como se o próprio D estivesse... Contrato de concessão, não sei. Contrato de concessão, tem algum outro termo específico? É dentro de algum outro termo? Porque a gente também pode ir refinando dessa forma, contrato de concessão aplicado a um determinado universo. Aqui eles também, é legal essa pesquisa, porque aí vocês veem também o ícone de notícia. Então, a gente também consegue acessar, ele também traz, né, conteúdos noticiosos. Por isso que é interessante aqui, por exemplo, se for analisado por especialistas, aí não entraria notícia, né, conteúdo jornalístico aqui, e entraria mais revistas científicas.
A Marta comentou, o D fica em negrito, mas agora entendi que ele não pesquisa apenas no D, correto? Isso mesmo, Marta. Como você colocou o termo contrato de concessão entre aspas, ele vai buscar só o que tem contrato de concessão. Embora ele deixe o D em negrito quando ele está isolado em outros documentos, mas não significa que ele vai retornar tudo que tem D. Porque aqui ele, por exemplo, tem exatamente contrato de concessão, mas aí ele colocou outros Ds em negritos, mas não é só o D mesmo. E aqui vocês podem ir colocando, né, fazendo as estratégias de vocês. Vocês têm mais perguntas, pessoal? Ficaram com dúvidas? Vocês querem mais exemplos? Deixa eu ver se a gente ainda tem um tempinho aqui. Como eu falei, às vezes a pesquisa, né, ela pode ser um pouco frustrante, esse processo de pesquisa. Você tenta uns termos, não acha, tenta outros, você vai tentando estratégias, e às vezes você não tem muita clareza sobre qual é o tema ainda, se você está no caminho certo. Fazer pesquisa acaba que mexe, né, com a gente de diversas formas. Mas aqui na FGV você tem um sistema de bibliotecas, né? Além do corpo docente, vocês ainda têm a biblioteca como um local onde você pode pedir ajuda, você pode conversar conosco. O que a gente não souber, nós vamos buscar saber. O que a gente não conseguir também encontrar, nós sempre fazemos um esforço, né, para conseguir encontrar os documentos que vocês precisam. Não à toa, a FGV tem acesso a diversas bases de dados que são super importantes nas áreas, né, na qual ela se propõe a ensinar. E também aqui na biblioteca nós buscamos também, né, nossos contatos com outras bibliotecas. Então, o sistema de bibliotecas, por ser um sistema integrado, vocês têm acesso a todas essas bibliotecas. Então, por exemplo, um aluno do Rio pode frequentar a Biblioteca de São Paulo quando ele estiver em São Paulo, ou o pessoal de Brasília também frequentar no Rio e vice-versa. Então, nós somos realmente um sistema integrado. Fora que também os livros, por exemplo, não tem livro na sua biblioteca, na biblioteca da sua cidade, né, da biblioteca da FGV da sua cidade, você pode pedir da outra biblioteca da FGV ou de bibliotecas que tenham também essa parceria. Então, isso é para livro, isso é para periódicos, é para artigos, a gente busca sempre entregar para vocês as informações que vocês precisam. Então, esse webinar e os treinamentos também estão alinhados, né, nesse esforço de ajudar vocês naquilo que for possível. Então, espero ter ajudado vocês hoje, espero que vocês testem essas estratégias, espero que vocês testem essas estratégias de pesquisa e retornem também, né, com as dúvidas, com os problemas que vocês encontraram no caminho, porque nós vamos ficar muito felizes de ajudar. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode fazer. A Dora Lisa e a Renata estão perguntando sobre os slides. Eles vão ficar disponíveis? Sim, eu vou disponibilizar. Eu não sei se seria por e-mail, mas acredito que a gente coloque no e-mail. Aqui no site do sistema... cadê? Aqui, deixa eu ver se é aqui, tutoriais, vídeos, apresentação. Não, peraí. É aqui na Biblioteca do Rio. Eu não sei, é porque aqui nós temos um site para cada biblioteca. Vocês podem dar uma olhada aqui. Mas aqui, com certeza, na Biblioteca do Rio... Opa! Aqui na área de tutoriais tem todas as apresentações que a gente já fez. Eu posso colocar aqui também e enviar para vocês, para todos os inscritos por e-mail. Opa, peraí.